Olá, tudo bem? Aqui é a Ana da Casa Viva e hoje eu vim trazer um assunto super importante, que são as sacolas plásticas. Fofura, preciso de você, mamãe. Esse ano a gente está com um propósito novo. Eu sempre me preocupei muito com o lixo, mas eu resolvi trazer essa preocupação para dentro de casa e colocar a família um pouco mais ativa em relação a isso. Claro que eu não posso forçar eles a fazer as coisas, mas eu acredito que eu me informando e trazendo essas informações para dentro de casa, provavelmente isso vai impactar, mesmo que um pouco, a eles também. E aí resolvi passar essas informações para vocês também, para que a gente consiga aí propagar a informação e, quem sabe aí melhorar o mundo, de alguma forma. Um dos dados mais assustadores que eu acabei lendo é que são distribuídos por hora 1,5 milhão de sacolas. Então é muita coisa, é absurdo, a gente precisa mudar essa atitude já. Em muitos lugares do mundo a sacola já é proibida, mas no Brasil ainda não. Tentaram introduzir a lei, contra as sacolas em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais em si, e não teve muita aceitação das pessoas, Houve algumas ações contra essas leis e essas leis acabaram caindo por terra. É um absurdo, as pessoas não aceitarem isso e realmente a gente tem que aceitar o fato de que a gente não precisa viver com as sacolas. A sacola é um problema da produção até sua decomposição, Começa-se pelo fato de que a gente usa o petróleo para produzir e o petróleo ele é um recurso não renovável e ainda é causador de algumas guerras até hoje, Não é um problema do passado, ainda persiste. E, enfim, ela causa também danos, na camada de ozônio, na sua produção, e depois também na decomposição ela gera alguns gases que também causam outros problemas, além da sua decomposição. Porque a decomposição é em média de 240 até 400 anos, depende aí aonde ela vai estar, mas assim, ela vai se decompondo, ela vai se fragmentando, Ela vai criando ali milhões de microplásticos e esses microplásticos eles também fazem parte ali da terra e podem descer, entrar nas águas, nos nossos rios e enfim, Se tornando aí um problema maior, Continuando no sistema. E hoje existe, uns dados aí absurdos sobre a quantidade de animais que morrem por causa dos plásticos. São em torno de 1 milhão de mortes por ano, E 90% desses animais, ao abrir eles, encontra-se assim uma quantidade elevada de plástico. E a sacola, como a gente sabe, ela também causa morte aí de muitos animais que confundem as águas vivas e enfim. E o problema da sacola é que ela é leve e ela vai indo, junto com a correnteza, junto com a água, entope bueiros, causa enchentes e chega nos oceanos, 8 milhões de toneladas de plásticos que chegam ao oceano por ano. É um caminhão de lixo por minuto. Eu não sei dizer o número, é incalculável. É absurdo, o número aí de plásticos que vão chegando até o oceano, Então, e obviamente não é só sacolas, mas sacolas aí é um grande problema. Então essa série eu comecei falando muito mais sobre sacolas. Quem me acompanhou lá pelo Insta viu vários stories a respeito das pesquisas que eu estava fazendo e tem lá também, agora na nossa timeline lá, vai ter também um post sobre sacolas, resumidamente tudo que eu aprendi a respeito das sacolas. E então as sacolas continuam sendo um problema depois que elas vão parar nos aterros, que é onde elas devem ir se elas não forem para reciclagem, Porque geralmente elas são usadas como lixinho de banheiro ou de cozinha, e enfim. Então quando ela chega lá no aterro, ela segura a decomposição do lixo
Então ela traz a decomposição de coisas que são altamente compostáveis, coisas que teriam uma decomposição de, sei lá, uma semana, um mês no máximo, demoram aí anos porque estão envoltos ali da sacolinha. Então ela causa esse atraso da decomposição e ainda impermeabiliza o solo, né? Então são vários problemas aí que decorrem da sacola. Não só da sacola, né, mas de todo o plástico em si. Um dado que eu achei muito assustador é que 82% de todo o lixo que vai parar no oceano, que a gente falou aí de 8 milhões de toneladas por ano, vem da Ásia. É claro que é muito mais gente, são muitas e muitas e muitas indústrias, mas eu acho que a gente também pode fazer parte disso, melhorando isso, né? Porque quando a gente consome menos dos países asiáticos, a gente está contribuindo menos também para produção de lixo industrial, né? Então acho que a gente tem que olhar para isso com seriedade também. Então é uma coisa que pode parecer piada, mas a gente está embalando o mundo, né? Existem ilhas no oceano que são de plástico. Ilhas, assim, ó, quilométricas. É absurdo mesmo. Joga no Google lá, ilha de plástico no oceano. Tem uma mulher, que eu não lembro o nome dela, que ela encontrou a primeira ilha e, assim, as pessoas foram depois, cientistas, né, indo até essas ilhas para fazer pesquisa, para tirar foto, para documentar, e é absurda a quantidade de lixo que essas ilhas mantêm, né? Então, alguns lugares do oceano que esse lixo vai se amontoando e ele vai ficando tudo junto e vai formando esse grande lixão em meio aos oceanos, e obviamente muito animal que acaba morrendo ali, acaba se enroscando e tendo alguns problemas, né? Então a gente se pergunta quais são as soluções, né? Eu encontrei alguns plásticos, tem um plástico verde, um feito de milho, outro feito do leite, enfim, plásticos que são compostáveis tá? Mas todos esses plásticos que a gente olha, que tem por trás alguma planta que faz e tal, é bacana, mas ao mesmo tempo, se a gente fosse usar para fazer sacola, a gente teria que ocupar terras para poder produzir, enfim, acaba sendo inviável porque também substitui a alimentação humana, tem toda uma discussão por trás. E então, você já deve ter ouvido falar também das sacolas oxibiodegradáveis, né? Então essas sacolas, elas têm um aditivo que é alguns sais, né, e minerais lá, é cobalto, ferro, manganês e níquel. Então a combinação desses 4 itens na composição da sacola ajuda a degradar a sacola mais rápido. É em torno de 18 meses de decomposição. E isso parece assim uma coisa super legal, super genial e que salvaria o mundo, né, das sacolas. Mas não é tão simples assim. Tem alguns cientistas que são contra esse tipo de sacola, porque dizem que aumenta o efeito estufa, porque quando essas sacolas elas vão se decompor, elas soltam mais gases ainda, né, no planeta, que não são legais. Tem um cientista lá que fala que ela solta metal pesado, outros discutem e comprovaram que não tem metal pesado nessas sacolas, apenas esses itens que eu acabei de comentar. Eles chamam até de sais, né? E, enfim, qual é o problema desse tipo de sacola? Uma, que ela continua usando petróleo, que a gente já falou que é um problema. Segundo, que ele vai continuar se tornando microplástico, né? Ele pode até demorar 18 meses para se degradar e virar milhões de microplásticos, mas vai continuar sendo plástico. Então, não é assim o mais interessante, apesar de que de tudo que eu li, ainda é bem legal perto de sacolas que são as comuns, né? E assim, quando elas estão se decompondo no lixão, parece que elas influenciam os outros plásticos a se decompor também mais rápido. Então eu vi como uma coisa positiva, né? Apesar de que não vi como uma solução. A solução, no meu ponto de vista, é usar sacolas retornáveis sempre, tá? Alguns mercados, vários, né, mercados já estão oferecendo caixas de papelão. Eu mesmo só frequento o mercado que oferece esse tipo de caixa.
Eu tenho ido cada vez menos no mercado também, porque toda vez que a gente vai no mercado a gente traz embalagens para dentro de casa, a gente sabe disso. Então eu tenho consumido muito mais produtos que são a granel, ou então que são feitos manualmente, né, artesanais, que esses a gente consegue ter menos embalagem também na produção. Então a solução é apenas essa, usar sacola retornável. E existem vários tipos, né, de sacola retornável, tanto para ir no mercado, não preciso nem colocar foto aqui porque vocês já sabem qual que é. Existe também sacolinha retornável para fazer feira. Eu acabei deixando as minhas no carro, mas vou colocar a foto aqui para vocês verem que você consegue embalar e a fruta ela fica ali à mostra também, que daí na hora de pesar lá no caixa, né, se for um mercado, eles não vão implicar, né? Então é uma solução. Apesar de que eu acabo fazendo muito mais feira assim, de produtos, salada, verduras e frutas, em hortifrutis, né? E aí lá eles não falam nada. Tem as sacolas para as pessoas servirem, que as pessoas estão muito habituadas a usar, mas eu pego sempre alguns itens e peso direto na balança ali e a moça já vai calculando quanto que dá, então eu não preciso usar sacolinha alguma. E para terminar esse vídeo com notícia boa, existem algumas cidades no Brasil que estão implementando e a cultura está mudando e as coisas estão ficando cada vez melhores. Tem Xanxerê, que já desde 2009 as sacolas são proibidas no comércio, então ponto para Xanxerê. Santa Catarina eu acho muito legal porque eles sempre estão à frente nessas questões. A Belo Horizonte entrou na lista também, não sei se deu certo, né? Parece que Rio de Janeiro ainda está tentando, quem sabe. São Paulo provavelmente vai tentar em breve também. E eu vou falar de alguns países aqui, porque eu vou ter que fazer uma cola, porque eu não sou muito boa assim de lembrar de memória, né? Então vamos lá. Bangladesh, Quênia, África do Sul desde 2003. Ó, Bangladesh foi a primeira a proibir 16 anos atrás, então faz tempo pra caramba, né? Os caras estão super à frente. Ó, Ruanda está desde 2008, né? Muito legal também. Mauritânia, vamos lá. Índia, como eu mencionei. A China também, ela tá desde 2008 sem sacolas. Em 2012, o governo apresentou um relatório que revelou que houve uma economia de 4,8 milhões de toneladas de petróleo durante os anos de proibição, né? 800 mil toneladas de plásticos foram evitadas. Gente, é absurdo, né? É absurdo, é incrível e ponto positivo para a China, né? Muito bom mesmo. A Itália, né? Tem França, Argentina, Estados Unidos e México. Aqui nessa lista é da Menos Um Lixo, que é um blog também que fala muito sobre a redução de lixo, muito interessante, vale muito a pena seguir eles também para acompanhar, né? Eu e meu marido, a gente foi fazer nossa lua de mel, né? Nosso mochilão no Chile, alguns anos atrás, e a gente tem essa história muito engraçada, porque a gente foi no Carrefour lá, e a gente, na hora que a gente estava saindo com a nossa compra, a gente descobriu que não tinha sacolas. Então a gente embalou as nossas compras numa blusa, né? Lá tava muito frio, era invernão, assim. E a gente pegou e fez uma sacola com a nossa blusa. Então é proibido mesmo. E a gente viu, assim, do começo ao fim que a gente chegou lá, a gente já viu que tanto o mercadinho como o mercadão, tudo era extremamente proibido as sacolas. Então, muito legal. E isso já fazem 4 anos, né? Então, o Brasil tá atrás mesmo nessa questão, né? Se você já evitou alguma sacola, já deve ter passado aí uma cara, né, de surpresa que as pessoas ficam. Alguns acham até que a gente é meio ET, né, por evitar de usar uma sacolinha. Espero ter ajudado em alguma coisa. Nos siga tanto lá no Insta, Nossa Casa Viva, Facebook também. E aproveita, né? Curte, se inscreve e vai acompanhando tudo que a gente tem para oferecer aqui. É isso, grande beijo. Um feliz 2020 para todos nós, com muito menos lixo e muito mais consciência para toda a nossa família. O poder
Preciso de você, mamãe.